Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aulinha de química. Hoje vamos falar sobre concentração comum nesse primeiro vídeo e no segundo vídeo nós vamos falar sobre DBO, tá bom? Demanda bioquímica de oxigênio. Então vamos lá. As habilidades. Então, primeira aula nós vamos fazer expressar, relacionar as composições químicas das soluções, grama por litro, mol por litro, tá? E em massa. A segunda parte, que é outro vídeo, nós vamos ver interpretar os dados de DBO para entender a importância do oxigênio dissolvido em meio aquático, beleza? É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, ó, só para fazer uma retomada, na última aula eu falei sobre misturas homogênea e heterogênea. Falei também que as misturas homogêneas são chamadas de solução. O que é uma mistura homogênea, né? Quando eu junto duas ou mais substâncias e formo uma única fase. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 1 grama de pó de suco de limão e colocar na água, vai dissolver, certo? Vira uma solução. Ou seja, uma solução é sempre composto por um soluto, uma substância que a gente chama de soluto e uma substância que a gente chama de solvente. Nesse exemplo específico, qual que é o meu solvente? O solvente é sempre aquele que está em maior quantidade. Olha, eu pego 1 grama de pó de suco de limão e estou juntando com 1 litro de água. Então, a água está em maior quantidade, então eu chamo de solvente. O soluto é o meu pó de suco de limão. Por quê? Porque ele está em menor quantidade. Então, uma solução é uma mistura sempre de um solvente com um soluto, tá bom? Quando um se dissolve no outro, então eu tenho ali uma solução. Agora, olha só. Voltando aqui para o meu exemplo. Esse primeiro copo, água. Aí eu peguei esse primeiro copo, coloquei 1 grama de suco de limão. Virou uma solução. Uma solução, quimicamente, né? Formou o quê? Uma solução de água mais suco de limão. Dissolveu o pó do suco de limão. Beleza. Aí eu peguei o mesmo copo, 1 litro de água, coloquei mais 7 gramas. Ficou água mais suco de limão, mas agora ficou um suco mais forte, né? Vamos dizer assim, com um suco mais forte. Aí eu acrescentei mais 7 gramas. Ficou mais forte ainda. Depois eu acrescentei mais 15 gramas. Ficou um suco de limão bem forte. Bem forte. Então, olha só. O que nós vamos estudar hoje, eu olhando aqui, se eu perguntar para você qual suco de limão é mais forte, esse aqui, se eu tomar, né? Qual vai ter mais gosto de limão, esse ou esse? Eu tenho certeza que todos vão dizer que é o último aí. Por quê? Porque ele tem mais pó de suco de limão. Então ele está mais forte, não é? Só que na química a gente não fala mais forte, a gente vai falar mais concentrado, tá? Então o que é a concentração aqui nesse caso? É o quanto de pó que tem nesse suco. Então, é o quanto de pó que tem no suco. Essa vai ser a minha concentração. A concentração serve para dizer, nesse caso, qual suco é mais forte, qual suco é mais fraco. Tá? Qual substância tem mais soluto, qual substância tem menos soluto. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Nessa aulinha. Então, o que é concentração comum? Concentração comum é a relação entre a massa do soluto, no caso o pó, lá no exemplo, o pó do suco de limão, e o volume da solução, que é no caso a água, que era 1 litro de água. Então, concentração comum é a relação entre a quantidade de soluto que está em um determinado volume de água. Tá bom? Então, olha, como que eu calculo isso? Porque visualmente eu sei, né? O último copo aqui, ele é mais concentrado, o suco do último copo é mais concentrado do que o suco do primeiro copo aqui. Agora, como que eu calculo isso? Como que matematicamente eu expresso essa concentração? Então, eu sempre vou pegar a massa do soluto, no caso o pó do suco, ali, a massa, e vou dividir pelo volume da água, pelo volume do solvente. Então, sempre a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quando eu fizer essa conta, eu vou achar o quê? A concentração, tá bom? Concentração da solução. A concentração comum, ela sempre vai relacionar massa por volume. Então, eu posso ter grama por litro, por litro, miligrama por litro, eu posso ter grama por ml, eu posso ter miligrama por ml e outras, tá bom? Quilo por metro cúbico, tá? Eu posso ter qualquer unidade de medida, qualquer relação, desde que seja massa
por volume. Então, por exemplo, grama é massa, miligrama é massa. Aqui, litro é volume, mililitro é volume. Então, tá certinho. Eu sempre posso fazer essa relação entre massa e volume, tá bom? E eu também tenho como medir a concentração em outras unidades. Molaridade, assunto que nós veremos futuramente, que é a concentração da quantidade de matéria, né? Nós veremos título ou percentual em massa, título ou percentual em volume, partes por milhão, tá bom? Tudo isso são maneiras de expressar a concentração, de expressar a quantidade de soluto dissolvido em uma quantidade de solvente, ok? Tá? Vamos para o próximo slide? Vamos fazer um exercíciozinho resolvido. Exercício resolvido, ó. Então, eu coloquei aqui, ó. Se prepararmos uma solução utilizando 20 gramas de sacarose, ou seja, açúcar, e meio litro de água, 0,5 litro de água, o que que o cara fez? O cara pegou um copo com 0,5 litros de água, meio litro de água, colocou 20 gramas de açúcar. Virou uma solução. Misturou, dissolveu o açúcar, virou uma solução. Agora, qual que é a concentração? O quão doce é essa água? Certo? Será que ela é muito doce? Será que ela é pouca doce? Como que eu expresso isso matematicamente? Tá? Quanto maior o valor da concentração, mais forte é a solução. Nesse caso, como é açúcar na água, quanto maior o cálculo de concentração, mais doce vai ser a água, né? Mais forte será a água. Então, como que eu calculo? Calcule qual será a concentração comum para esse procedimento. Então, ó, como que eu vou fazer? Lembrando que, para o vídeo agora, tenta resolver, volta na fórmula, olha a fórmula, tenta resolver, que aí depois eu dou sequência, tá? Beleza? Resolveu? Então, vamos lá. Como que eu calculo concentração? Eu sempre vou calcular a concentração comum, pessoal, sempre com essa fórmula. Massa dividido pelo volume. Só que para isso eu preciso saber qual que é a minha massa, né? Então, se a gente pegar aqui para ler, ó, se prepararmos uma solução, né, de 20 gramas, opa, 20 gramas é a minha massa. 20 gramas de quê? De açúcar, né? Em meio litro de água, tá aqui, ó. Meio litro de água. Ó, 0,5. Opa, aqui tem um errinho, tá? Aqui tira esse M, é 0,5 litros de água, tá bom? Ou seja, meio litro de água, aqui tá certo, ó, aqui já tá certo, tá? Então, eu sei que o meu M é 20, eu sei que o meu V é 0,5. Como que vai ficar a conta, então? A conta vai ficar assim, ó. 20 dividido por 0,5. Quando eu faço essa conta 20 dividido por 0,5, eu acho 40 gramas por litro. Ali, ó, qual que é a concentração, então, aqui? Qual que é a concentração? 40 gramas por litro, tá? Esse é o valor final da minha concentração comum. Beleza, pessoal? Tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente vai entrando em contato aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Assistem o próximo vídeo, que é sobre DBO, e depois tem uns exercícios para vocês estarem resolvendo. Ok? Beleza, galera? E muito obrigado, hein?